O valor de mercado de uma empresa hoje é medida pela diferenciação. E o que gera diferenciação é justamente o capital intangível dela, é o que você não consegue ver, que é a cultura dessa empresa, a capacidade de inovação que ela tem, a marca que ela tem no mercado, a reputação, capital intelectual. E isso é baseado em uma palavra só, que é relacionamento. E quando a gente fala empresa cliente, a gente está falando empresa, as pessoas que a representam, e clientes, as pessoas que compram dessa empresa. Então a gente está falando de relacionamento de pessoa para pessoa. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liderança 4.1 e hoje a gente vai falar sobre um tema que me agrada muito. Hoje a gente vai falar sobre 8 passos do líder protagonista do futuro para reconhecer e extrair o que há de melhor na sua equipe. E eu tenho certeza que esses 8 passos vão alavancar a sua carreira e vai fazer de você um líder desejado por grandes empresas. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se você gosta desse canal, se você gosta do conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no conteúdo, ativar as notificações para você receber novidades e não deixe de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você acha que possam ser ajudadas assistindo esse vídeo. Então eu agradeço mais uma vez e só me apresentando, eu sou o André Rezende, especialista em liderança corporativa e vou ajudar você a alcançar voos ainda mais altos com metodologia. Então, como eu disse, hoje a gente vai tratar de um tema muito legal, talvez seja um dos temas que eu mais gosto, que são passos para você conseguir extrair o que há de melhor nos membros da sua equipe, o que há de melhor nas pessoas que trabalham com você, né? E aí uma das perguntas, quando eu abordo esse tema, uma das perguntas que sempre surgem é o seguinte: poxa, mas eu não consigo saber o que cada um tem de melhor, né? Como é que eu faço para entender o que cada membro da minha equipe tem de melhor e por que isso é tão importante, né? Bom, para você extrair, para você saber o que cada um tem de melhor, primeiro você precisa melhorar o conhecimento do seu time. E você melhora o conhecimento do seu time estreitando o relacionamento com eles, através de ferramentas de assessment também. E mais do que isso, o bom líder ele incentiva o autoconhecimento. Então, quando os membros da sua equipe se conhecem profundamente, eles mesmos começam a extrapolar o que eles têm de melhor. E aí um bom líder, o que ele faz? Ele apenas observa e usa o que cada um tem de melhor no dia a dia. Porque se você usar o que cada um tem de melhor no dia a dia, você vai formar uma equipe com o que eles têm de melhor, quase uma equipe de super-heróis, né? E aí você fala, bom, legal, né? Eu tenho que fazer com que os meus colaboradores, que eles aumentem o autoconhecimento, mas e aí, né? O que eu faço para aumentar o autoconhecimento? Bom, conversas, feedbacks, cafés, testes psicológicos e diversas outras ferramentas que tem aí no mercado hoje para aumentar o autoconhecimento. Eu costumo falar no meu módulo de feedback sobre a janela de Johari, não sei se vocês conhecem, mas quando a gente dá um feedback para alguém, a gente está indo a gente está acessando uma área de conhecimento que a gente não tem. É o olhar de um outro sobre a nossa própria pessoa. Então isso é muito positivo, por isso que chama feedback, né? Uma retroalimentação do que o outro está pensando de você. Então, através de feedbacks, é uma ótima ferramenta para aumentar autoconhecimento. Mas e aí, né? Daí, legal, eu extraio, eu vejo o que cada um tem de melhor, eu incentivo o autoconhecimento, mas eu não consigo usar o que cada um tem de melhor. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo colocar atividades, eu não consigo direcionar o que cada um tem de melhor, então eu não consigo usar, porque eu trabalho em finanças e tenho uma pessoa que é extremamente criativa, e finanças não precisa de criatividade. Pois é, e aí tenho que te falar o seguinte, que é exatamente isso que é liderança. É você entender e usar o que cada um tem de melhor dentro das atividades diárias do seu departamento. E é isso que a gente vai ver hoje, como que a gente pode, quais são os passos, né, e como que a gente pode unir o que cada um tem de melhor com as atividades que tem no seu departamento. E você passar a usar
o que cada um tem de melhor no dia a dia. E hoje eu vou mostrar os passos para você fazer isso, né? E eu sigo vários canais de liderança, eu segui vários canais de liderança ao longo da vida, né? E hoje eu vou mostrar um passo a passo que eu nunca vi em nenhum canal. Não é um vídeo de líderes que nunca exerceram posições de destaque dentro das empresas, ou mais uma live de um assunto teórico, né? É um assunto um pouquinho mais, no nível mais elevado, um pouquinho mais filosófico, mas não é um assunto que fica no âmbito teórico, ele vai muito para a prática, né? E essa é uma grande oportunidade, porque esses passos eu apliquei em equipes de alta performance que eu tive ao longo da minha carreira em grandes empresas multinacionais, e de fato aplicar esses passos me levou a ser um líder reconhecido, não só pela equipe, mas como pelos meus superiores também, e isso alavancou a minha carreira e me fez com que eu me tornasse um líder desejado durante muito tempo na minha vida, durante muitos anos da minha carreira, e fez com que eu chegasse na posição que eu estou hoje, que é uma posição onde eu estou empreendendo, estou realizando todos os meus sonhos. Tenho 3 livros escritos, né? Isso me ajuda muito, porque eu cheguei mais perto do meu objetivo de vida, e eu tenho uma empresa, também estou à frente de uma empresa que é um aplicativo. Então, esses passos que eu vou mostrar hoje são passos que de fato me contribuíram para a minha carreira e me fizeram ser o líder que eu fui durante muito tempo. E é um passo de ser humano para ser humano, né? E por que eles são importantes, né? Se a gente olhar a evolução do tempo de trabalho, se a gente pensar na evolução do trabalho, onde a gente pensa numa criação de valor e pensa nas economias que a gente passou ao longo da história da humanidade, né? Primeiro, a gente tinha uma economia lá atrás, há muitos anos, uma economia que a gente chamava de economia agrícola. Nessa economia agrícola, o que era importante, né? Era importante competição e força física. Então a gente tinha que plantar e colher, então competição e força física era muito importante, e isso formava os feudos de antigamente. Isso era puro poder. Aí a gente avançou como humanidade e passamos para a economia industrial. E aí, quando a gente estava nessa economia industrial, a gente começou a mudar um pouco a importância, né? O que era importante nessa economia industrial? Rotina e processos mecânicos. E o que era muito importante era uma cadeia, um processo, né, e produtividade. Então você imagina que a economia agrícola ela durou desde 10 mil anos antes de Cristo, desde os tempos dos Sumérios, até a Revolução Industrial, 1700, 1800 mais ou menos, e aí em 1700, 1800 começou esse importante processo de produtividade. E aí depois a gente entrou num terceiro nível de economia, que é a economia do conhecimento. E nessa economia do conhecimento, o que era importante? Era importante conhecimento e talento. E a conexão humana com as máquinas. Como o ser humano se conectava com as máquinas que vieram da economia industrial. E o que era importante nessa época era lucro e crescimento. E se fazia lucro e crescimento através das redes que se criava de conexão, intrapessoal, interpessoal, e de ser humano para máquina também, né? E hoje? Que tipo de economia será que nós estamos hoje em dia, né? Eu arriscaria dizer que hoje a gente está numa economia chamada economia da informação. É claro que isso não tem nenhuma teoria provada, né? A gente vai saber daqui a 100 anos, alguém vai falar, nos anos 2020 tinha a economia da informação. Mas se você pensar bem, hoje tá tudo ligado, tá tudo interligado. Hoje, se acontece algo na China, no Japão, do outro lado do mundo, a gente fica sabendo quase no real time. Hoje é muito importante alguns valores como criatividade, é muito importante mudança, a gente tem que mudar muito rápido para se adequar ao mercado, né? E hoje a gente tem uma conexão muito forte entre tudo, né? Tudo e todos o tempo todo. E a gente precisa ter hoje um capital psicológico colaborativo. Porque o que se fala hoje é economia colaborativa. São
Hoje a gente precisa colaborar com o meio que nos cerca e o meio que nos cerca precisa colaborar com a gente. E isso mudou um pouco a situação das empresas, isso saiu um pouco de lucro e crescimento e entrou um pouco na questão de propósito, autenticidade, que é muito importante a gente colocar a nossa cara para as coisas, né? Ser autêntico, ser transparente e principalmente inovação. Porque a empresa que inovar, fatalmente ela vai morrer, né? E se a gente olhar o que isso trouxe de diferença, né? O que isso trouxe de consequência, né? Se a gente olhar antigamente, como é que as empresas eram valorizadas? Elas eram valorizadas por capitais tangíveis. Então, se a gente olhasse uma empresa lá atrás, 1900, 1900, até 1980, 1990, mais ou menos, a gente vai ver, tem um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas se a gente olhar as empresas lá atrás, elas tinham o valor de mercado delas estipulados de acordo com o capital tangível que elas tinham. Então, eram ativos, sistemas, produtos, tecnologia, equipamento, estoque, tudo isso. E hoje em dia, como que uma empresa é medida, né? Ela é medida, o valor de mercado de uma empresa hoje é medida pela diferenciação. E o que gera diferenciação é justamente o capital intangível dela, é o que você não consegue ver, que é a cultura dessa empresa, a capacidade de inovação que ela tem, a marca que ela tem no mercado, a reputação, capital intelectual, e tudo isso, e capital psicológico, né? Todo esse capital da empresa é o que gera diferenciação. E isso é baseado em uma palavra só, que é relacionamento. Então hoje, uma empresa se diferencia no mercado, em termos de valores de mercado, justamente pela capacidade que ela tem de se diferenciar e de criar um relacionamento dela com seus clientes. E quando a gente fala empresa cliente, a gente está falando empresa, as pessoas que a representam, e clientes, as pessoas que compram dessa empresa. Então a gente está falando de relacionamento de pessoa para pessoa. E quem é responsável por estipular esse relacionamento ou fazer com que esse relacionamento aconteça de forma a unir propósito são justamente os líderes da empresa. E isso acontece através de troca de informação. Então eu comentei para vocês que eu ia mostrar um gráfico. Olha só, se a gente olhar esse gráfico aqui, olha que interessante, né? De 1920 aqui é uma pesquisa que foi feita pelo Dow Jones, né? Quanto valem as indústrias, né? E de 1900 é o capital tangível das empresas e valor de mercado. Então, se a gente olhar a linha amarela, é o valor de capital tangível das empresas e a linha branca é valor de mercado, quantas empresas de fato valem. Se a gente olhar até 1980, as empresas elas valiam quase o mesmo valor do capital tangível. Então, se eu tinha, por exemplo, uma empresa que tivesse um veículo, ela valeria quase que esse valor de veículo apenas. Mas a partir de 1990, quando a gente começou a sair de um foco, quando a gente começou a ter conexão com as máquinas e sair de um foco de lucro e ir para um foco de conexão e ir para uma mudança de economia, para uma economia de informação, a gente começou a mudar os valores da empresa também. Então hoje você tem empresas que não têm ativo e que valem milhões, como é o caso do Uber, é o caso do Airbnb, é o caso do Netflix. Eles não têm grandes ativos, mas eles valem milhões. Né? Facebook, por exemplo, Instagram, as empresas de tecnologia. Por quê? Porque elas geram conexão, elas geram relacionamento. E aí, se a gente olhar aqui o capital das empresas, né? O que valem hoje? O que faz uma empresa ter um capital tangível num determinado valor e ter um valor de mercado 8, 10, 15, 100 vezes mais o que ela tem de capital intangível? Justamente o capital intelectual que a empresa consegue gerar, que é conhecimentos, marcas, relacionamentos, propriedade intelectual e principalmente modelo de negócios. E isso traz resultados, né? Isso trouxe consequências que o capital intangível ele passa a ser mais importante. Então, como eu disse aqui, né, o capital tangível é terras, máquinas e tal. E se a gente olhar em 1982, a gente tinha 62% do valor total de uma empresa era capital
tangível e 38% apenas era capital intangível. Mas hoje em dia, nos anos 2000, né, essa é uma pesquisa que foi feita em 2000 e depois ela não foi feita mais, mas nos anos 2000, 85% do valor de mercado de uma empresa já era representado pelo capital intangível dessa empresa, que são conhecimentos, marca, relacionamentos, propriedade intelectual, talentos principalmente. Então é claro que isso é puro relacionamento. Isso é um relacionamento que a empresa tem com seus clientes, relacionamento que a empresa tem líderes subordinados e assim por diante. Então aqui, como eu comentei, 85%, né? Então eu vou dar um exemplo aqui clássico, né? O que é o valor intangível? Como é que funciona isso, né? Então vamos lá. Se a gente olhar um cafezinho, se você parar agora e parar numa padaria para tomar um cafezinho, esse café ele tem um longo caminho para chegar até a xícara. Vamos tentar olhar então como é que esse café chega até a xícara e qual que é a diferença entre preço e diferenciação e por que o capital intangível da empresa ele é tão importante. Vamos lá. Se a gente olhar um café, o café é um grão, ele é um commodity, ele simplesmente, o agricultor ele planta, colhe e vende, né? Isso tem um preço, ele vale R$12 o quilo. Se você comprar um café em grãos, em qualquer Mercado Livre, por exemplo, você vai achar um café em grãos, R$12 o quilo do café. E aí se uma empresa pega esse café e ela refina esse café, coloca em embalagem, coloca a marca dela e cria um produto com uma marca, ele já começa a ter um preço diferenciado. Então essa empresa agregou valor ao produto, ao café, e ele começa a valer R$39 o quilo. Mas se você pede um cafezinho numa padaria, você agrega serviço a esse café. E aí quando você agrega serviço a esse café, você paga R$3,20, aí mais ou menos uma xícara de café, e uma xícara de café tem 7 gramas de café aproximadamente. Então você vai para R$457 o quilo desse café. E aí entra a diferenciação. Quando você tem uma diferenciação, quando você consegue entregar o melhor para o seu cliente, quando você consegue gerar mais valor para o seu cliente, quando você consegue entregar o melhor seu para a sua empresa, quando você consegue entregar o melhor ou extrair o melhor que tem da sua equipe para a empresa, você começa a ter diferenciação. Então eu estou fazendo aqui uma analogia do café para a empresa. E aí com essa diferenciação, onde você consegue chegar? Você consegue gerar uma coisa chamada experiência. E aí quando a gente fala de experiência, a gente consegue ter outro valor de mercado. E por exemplo, a Starbucks, quando você pede um café, ele te chama pelo nome e aí ele gera uma experiência com você que custa R$8,50 um café, e tem as mesmas 7 gramas de café que você toma numa padaria normal. E aí esse café vai para R$1.214 o quilo do café. Você deve estar me perguntando, poxa, mas e aí, né? O que isso tem a ver com 8 passos para extrair o que tem de melhor, né? O que isso tem a ver com liderança? Bom, eu estou falando aqui de diferenciação. E quem gera diferenciação não é a máquina, não é a tecnologia, não é o computador. Quem gera diferenciação são pessoas. São pessoas que entregam o que tem de melhor. Quem gera diferenciação são pessoas autênticas. Porque se você tiver um time igual, você só vai entregar um resultado igual. Então eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek, que ele fala, é uma frase clichê, que ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, e se você não entende nada de pessoas, você não entende nada de negócios. Então eu trouxe essa apresentação até aqui só para gente falar um pouco sobre por que esse tema é tão importante, né? Por que você extrair o melhor de cada um é tão importante para o resultado da empresa, e que se você não entende de pessoas, ou se você não entende das pessoas que estão ao seu redor, você jamais vai conseguir gerar
diferenciação na sua carreira, jamais vai conseguir gerar diferenciação para as pessoas que trabalham com você e você jamais vai conseguir ser um líder reconhecido, um líder protagonista, um líder 4.1. Um líder protagonista, um líder 4.1 é aquele líder que gera diferenciação na sua equipe, que gera diferenciação na sua empresa, que agrega valor para a empresa, que agrega valor para o seu cliente. E isso só é feito através de pessoas. Para que isso aconteça, você precisa conhecer de pessoas. E os 8 passos que a gente vai falar hoje sobre isso, é justamente para isso, para você seguir essa metodologia, para você passar a conhecer a sua equipe, passar a conhecer as pessoas que trabalham no seu time, ver o que elas têm de melhor e extrair, de fato, o que elas têm para oferecer, com autenticidade, com muita coragem, transparência e autoconhecimento. Então, é esse o vídeo de hoje, né? E aí eu queria falar de alguns exemplos que eu vivi ao longo da minha carreira, né? Que eu acho que são importantes para a gente embasar um pouco o que a gente vai falar hoje. Teve uma vez que eu trabalhei com um coordenador que ele dedicava 1 hora do dia dele por semana para cada membro da equipe. Então, se você falar, poxa, mas 1 hora por semana para cada membro da equipe, quantas horas eu vou precisar ter, né? Um líder, ele tem que ter no máximo 7 subordinados para ele conseguir dar conta de forma correta da sua equipe. Se ele tem mais do que 7 subordinados diretos, né? Se ele tem mais do que 7 subordinados, realmente fica inviável ele praticar liderança da forma correta. E esse coordenador que eu tive, ele dedicava 1 hora do dia da semana dele para cada membro da equipe, para ele explorar assuntos ligados à liderança. Então ele separava 1 hora da agenda dele só para falar de coisas relacionadas à liderança. Então o que ele fazia nessa 1 hora? Ele pedia para a gente contar a nossa história de vida, ele pedia para a gente contar o que era importante para a gente na vida pessoal, ele pedia para a gente falar para ele o que a gente tinha de melhor e como a gente usava o que a gente tinha de melhor a nosso favor. Ele pedia para a gente encontrar alternativas de como a gente poderia pegar o que a gente tinha de melhor e aplicar no nosso dia a dia. E mais do que isso, ele pedia para os subordinados dele agir com autenticidade. Ele pedia para a gente ser, de fato, o que a gente era. Pois só a originalidade de cada um gera diversidade. Se você tiver membros da sua equipe que não são autênticos, e olha que eu trabalhei com muitos líderes que não eram autênticos, você não tem diversidade. Você tem uma equidade de pensamento. Isso não gera diferenciação, isso não gera valor agregado para o cliente e você não vai ser reconhecido como um líder diferenciado. Não é esse o caminho. Se você tem membros na sua equipe que são autênticos e possuem um alto nível de autoconhecimento, você tem originalidade e quando você tem originalidade, você tem de fato diversidade no seu time. Caso contrário, você não tem diversidade, você tem todo mundo que concorda em tudo com você. E esse coordenador, eu estava contando a história, ele simplesmente se dedicava a entender profundamente cada membro da sua equipe. E essa reunião gerou um nível não só de autoconhecimento, porque a gente tinha que se conhecer para poder conversar com ele, mas gerou um nível de conhecimento dele para a gente, né, com a gente. E esse nível de conhecimento dele para nós, com a gente, isso mudou muito a forma que ele tinha para delegar as atividades. E aí, esse cara teve uma carreira brilhante como líder, né? Ele tinha uma diversidade enorme no time dele, diversidade de ideias, de forma natural de pensar, e isso gera possibilidades e caminhos para soluções de problema diferentes, né? Eu não preciso nem dizer que esse cara foi promovido a gerente, foi promovido a diretor e virou um baita CFO de uma grande empresa multinacional. E até hoje eu sei que ele faz isso. Ele dedica 1 hora da semana dele só para falar de liderança com os subordinados dele. E hoje ele só tem subordinado
que são gerentes executivos, e ele trabalha numa grande multinacional, numa grande empresa multinacional aqui no Brasil. Então é um profissional que eu tenho verdadeira admiração e ele continua entendendo quem são os membros da equipe dele. E aí, eu tive um diretor também que ele dizia o seguinte, né, que se um subordinado dele não estivesse satisfeito com autonomia para fazer o trabalho, com uma conexão que gera benefício e competência para fazer o seu trabalho com propósito, ele não estava fazendo bem o papel dele como líder. Então eu vou repetir. Se ele tivesse um colaborador, um subordinado dele, que não estivesse satisfeito com autonomia para fazer o trabalho, com conexão que gera benefício e competência para fazer o seu trabalho com propósito, ele não estava fazendo bem o papel de líder. Olha como isso é forte, né? Então, para ele ter isso, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que conhecer bem as pessoas que trabalhavam com ele. Ele tinha que conhecer profundamente qual era o desejo de cada um, qual era o propósito que cada um tinha. Ele tinha que conhecer como essas pessoas podiam agir com autonomia. Porque todo mundo sabe que numa multinacional você não tem autonomia 100% do tempo em 100% das coisas. Mas você tem autonomia de uma área ali controlada. E esse líder, ele entendia o que cada um tinha de autonomia. Ele entendia o que cada um tinha de competência para poder executar bem o seu trabalho. E se fosse necessário adquirir uma nova competência, ele indicava um treinamento, ele indicava um caminho para que aquela competência fosse adquirida. E ele também entendia como que tudo isso estava relacionado, como essas pessoas se relacionavam com o time, como essas pessoas se relacionavam com ele, com a empresa, como elas se relacionam, como os propósitos eram relacionados da pessoa para a empresa. E esse foi um dos melhores líderes que eu tive ao longo da minha carreira, mas ele tinha isso como mantra, né? E hoje eu vejo muita gente, muitos líderes, eu vi ao longo da minha carreira e continuo vendo isso nas consultorias que eu presto, a consultoria de liderança, que muitos líderes ainda dizem o seguinte, mas isso é um papel difícil, esse é um papel de RH. O RH que tem que conhecer as pessoas, não é o líder. Aí eu te respondo, de forma alguma. É papel do líder entender os seus subordinados. É papel do líder entender cada membro da sua equipe. É papel do líder aprofundar no lado pessoal dos seus subordinados e no lado profissional. Mas para fazer isso, você precisa ter tempo para executar. Porque liderança é prática, liderança não é teoria, liderança é prática, liderança é execução, liderança é você fazer todos os dias atividades que estão relacionadas à liderança. Liderança não é um curso de treinamento, liderança não se aprende em universidade, liderança não se aprende tampouco nas empresas, liderança se aplica, liderança se aprende com exemplos. Então, um bom líder é aquele que age com exemplos. E esse diretor que eu acabei de dar um exemplo, esse coordenador que eu acabei de dar um exemplo, eles eram protagonistas da sua carreira, eles eram verdadeiros líderes e eles eram líderes que eu chamo de líder 4.1. Eles alavancaram a sua carreira, eles eram super desejados por empresas e eles conseguiram transpassar todas essas barreiras que a gente entende que existe na forma de liderar. E hoje eu vejo muitos líderes liderarem de forma errada ainda. Hoje, não sei como que é na empresa que você trabalha, mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora, mas muitas empresas hoje, elas ainda trabalham cobrando apenas resultados, sem entregar nada em troca. Hoje muitos líderes, eles ainda trabalham só cobrando resultado, só pedindo tarefas. E isso não gera engajamento. Aí depois vem a pesquisa de clima, eles olham o índice de engajamento e falam, nossa, o engajamento está baixo, a gente precisa aumentar o engajamento. Mas como? Aí fica um monte de líder ali batendo cabeça, eu participei de reunião de diretoria, que a gente analisava a pesquisa de clima e falava, bom, tá bom, mas como é que eu vou aumentar esse engajamento? E aí ficava ali todo mundo batendo cabeça, falando de salário, falando de benefícios,
Mas não é isso que aumenta engajamento. E esse é um jeito errado, né? Você cobrar só resultados sem dar nada em troca. Eu tenho um módulo que eu falo só de engajamento no livro Liderança 4.1, que está aqui, e também no meu treinamento de Liderança 4.1, é um módulo longo que só fala de engajamento, como aumentar o engajamento, mas o jeito errado de aumentar o engajamento é cobrar resultados sem dar nada em troca. Esse é um jeito errado. Eu vou abordar o tema engajamento aqui no canal, mas o jeito errado é justamente falar apenas de resultados. Porque quando a gente fala só de resultados, eu trabalhei em finanças durante 25 anos e hoje eu continuo sendo responsável pelos resultados da empresa, pelo resultado da empresa que eu trabalho. E eu tenho uma visão clara e plena que resultados o resultado se alcança através de pessoas. O resultado é consequência de uma boa liderança. O resultado de uma empresa, ele é consequência de uma boa execução, de um bom planejamento, de uma boa estratégia. E mais do que isso, de você entregar valor ao seu cliente. Não de preço, entregar valor. Entregar aquilo que o seu cliente não espera. E a liderança é a mesma coisa. A liderança é você extrair o que cada um tem de melhor e entregar como time, porque um líder ele é responsável por um time, entregar o que o seu time tem de melhor para a empresa, agregando valor para a empresa. E não olhar só os resultados, porque resultados vêm através das pessoas. Resultado não se planta e se colhe. Resultados você adquire através das pessoas. Eu trabalhei em inúmeras empresas, em situações diferentes, e muitas vezes, para chegar no resultado, a gente fazia uma lista de pessoas que seriam demitidas. Aí eu ficava sempre pensando, poxa, mas se o resultado vem através das pessoas, e a gente vai fazer uma lista para demitir as pessoas, como é que a gente vai ter resultado? Isso eu estou falando de grandes empresas, hein? Líder no mercado farmacêutico, líder no mercado de turismo, falando de empresas gigantes. E isso sempre gerava questionamento. Então, é muito interessante esse ponto. Mas vamos lá, né? Eu queria voltar aqui na nossa apresentação só para a gente entrar então nesses 8 passos, né? Eu vou voltar aqui no PowerPoint e vou trazer esse gráfico aqui só para a gente explorar um pouco ele, né? O que faz um líder de sucesso, então? Qual é o primeiro passo que um líder precisa fazer para poder extrair o que cada um tem de melhor e para poder contribuir agregando valor para a empresa? Então eu gosto muito desse gráfico porque ele fala sobre fluxos de objetivos compartilhados. Então imagina que você tem do lado esquerdo aqui o colaborador e do lado direito você tem a empresa. Ambos têm motivadores de crescimento. É a base dos dois gráficos, né? A base dos dois lados aí do gráfico. Então, quando você tem uma empresa que tem um objetivo de crescimento, ela tem objetivos definidos pela empresa para o colaborador, objetivos que são organizacionais e departamentais, e esses objetivos eles foram definidos com base em valores, propósito e missão do colaborador. E quando você vai para motivadores de crescimento das pessoas, dos subordinados, você tem também objetivos meio e objetivos pessoais, objetivos que são autoconcordantes com a empresa, e ele também tem valores, propósito e missão da empresa. E o que faz um líder de sucesso? Um líder de sucesso, ele entende as necessidades da empresa, ele entende as necessidades dos subordinados e ele une essas duas necessidades com valores, propósito e missão, com objetivos organizacionais e autoconcordantes, com objetivos pessoais e objetivos profissionais, e isso gera engajamento, motivação e propósito. E com isso, você consegue chegar no resultado alcançado. Esse aqui é o primeiro passo para um líder conseguir atingir um resultado desejado e para um líder ir para o caminho de um líder 4.1, de um líder desejado pelas empresas. E se ele fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai ter valores, propósito e missão da empresa dentro dos subordinados e valores, propósito e missão do colaborador dentro da empresa. E aí você tem um relacionamento e uma troca
compartilhada da empresa para o subordinado e do subordinado para a empresa. Então eu adoro esse gráfico é uma criação minha e eu gosto muito dele porque quando você tem valores e propósitos alinhados e conectados, você tem uma força muito forte de engajamento e com isso você gera resultados superiores ao resultado da média, né? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo que um líder precisa fazer é justamente entender o que forma o subordinado dele. O que o subordinado dele é de fato, né? Então vamos pensar aqui no gráfico que tem você aqui no meio e você é uma composição de diversos fatores. Então o que te forma? Você tem esse nível de autoconhecimento? Você sabe me dizer o que forma você? Você é composto por vários pontos, né? Então, primeiro o que forma você é saúde. Está sendo muito comentado nos dias de hoje, né? Mas saúde é o primeiro ponto que você precisa ter para você estar onde você está agora assistindo esse vídeo. Segundo, você tem um trabalho, você tem uma carreira. Então, isso também é um segundo pilar que você tem. Você tem amigos, você tem família, você tem saúde financeira. Como que está a sua saúde financeira? Você tem a sociedade que te cerca. Em que meio que você está inserido? Você está no nível... que nível social você está? Qual acesso, que acesso você tem de informação? Como você usa a informação que você tem de acesso? Aí você tem, algumas pessoas têm vida espiritual, a maioria das pessoas tem vida espiritual, algumas mais desenvolvidas, outras menos. E você tem bens e obrigações. Como andam os seus bens e obrigações? Você é uma pessoa endividada que precisa mais do emprego? Ou você é uma pessoa mais tranquila financeiramente falando que tem um pouquinho mais de capital? Como que você lida com os seus bens e obrigações? E tudo isso está conectado. Tudo isso gera um equilíbrio na nossa vida. E eu falo muito disso no meu livro Pilares para uma Vida Plena. Como que você equilibra tudo isso? E aí eu trago o segundo passo que um líder precisa ter, que é justamente ajudar o seu subordinado a equilibrar o que de fato ele é. E como que ele começa a equilibrar o que ele é? A partir do momento que ele tem consciência do que ele é. Então um bom líder, ele começa gerando consciência do que o subordinado dele é. E depois ele equilibra tudo isso. Ele ajuda o subordinado dele a equilibrar tudo isso com valores, com crenças, com posturas, com educação, com, se for necessário, algum julgamento. Não julgamento do líder para o subordinado, mas julgamento do subordinado para com ele mesmo. Então o segundo passo é o líder gerar um autoconhecimento e gerar um equilíbrio em tudo que o subordinado é. E aí você pode estar me perguntando, tá bom, né? Mas eu sou essa pessoa que tem todo esse equilíbrio e tal. Mas o que me satisfaz de fato? Então o que nos satisfaz como pessoa, né? A maioria das pessoas, a maioria eu diria 99,999% das pessoas, eu tiro 0,1 porque tem pessoas que às vezes não têm conexão mental correta, tem pessoas que têm distúrbios mentais, então eu estou dizendo isso com base em estudos científicos, né, psicológicos, e quem não tem nenhum problema, nenhuma deficiência mental de fato, segue essa linha aqui que eu vou falar, que 99,9% das pessoas, 100% das pessoas normais, elas precisam de alguns pilares para serem satisfeitas. Elas precisam suprir alguns pilares para serem plenamente satisfeitas. Né? Então eu estou eliminando aqui todo mundo que tem algum tipo de disfunção. Mas todo mundo que é normal precisa desses pilares aqui para poder se sentirem satisfeitos. E o primeiro pilar é justamente a autonomia. O que é autonomia? É você estar no controle e agir de forma harmoniosa com o que você é de forma autêntica, né? Então todo mundo tem necessidade de ter autonomia e de se sentir no controle da sua própria vida, da sua própria carreira. O segundo pilar é com relação à competência. Todo mundo tem que se sentir capaz de lidar de forma eficiente e eficaz
com aquilo que lhe é cobrado. Então vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da autonomia e de competência. Eu dou muitos exemplos ao longo do meu curso, eu acho que eu aprofundo esse assunto, né, ao longo do curso, mas a autonomia. Imagina que alguém te deu um carro para você vender, só que você tem zero de autonomia para definição de preço. E aí, essa pessoa, um carro que custa 30 mil reais no valor de mercado, ela pede para você vender a 40 mil reais e você não pode dar desconto. É uma missão impossível, né? Ou então, alguém pede para você fazer um relatório, você só conhece Excel, e essa pessoa pede para você fazer um relatório em Word, não se preocupando com o relatório que ela vai receber. Está tirando sua autonomia também da forma de fazer o trabalho. Então, dei um exemplo esdrúxulo e um exemplo do dia a dia. Competência. Você entende tudo de PowerPoint, e aí você não entende nada de Excel, e alguém pede para você fazer um relatório em Excel. Você vai se sentir como um incompetente, né? Desculpa. Então, outro ponto de competência também, você não fala inglês e de repente o seu superior te coloca numa reunião que é só em inglês. Como você vai se sentir? Sem entender nada nessa reunião. Incompetente. Então o ser humano ele precisa suprir o pilar de autonomia e o pilar de competência. Eu tinha muito cuidado quando eu ia promover alguém ou expor alguém numa reunião, eu tinha muito cuidado com a competência, porque eu só expunha as pessoas que tinham competência para serem expostas. Então isso é muito importante. O outro ponto é relacionamento. Ninguém nasceu para viver sozinho, tirando as pessoas que têm algum tipo de distúrbio, né? Ninguém nasceu para ser sozinho. O ser humano ele tem desejo de interagir, ele deseja ter interação com outras pessoas, ele deseja se conectar, ou se conectar com uma empresa, ou se conectar com um grupo semelhante, ou se conectar com uma pessoa que pensa igual a ele precisa se conectar. É por este motivo que hoje nas mídias sociais os grupos fazem tanto sucesso. Então você olha os grupos de Facebook e tem lá milhares de pessoas conectadas, porque as pessoas precisam se conectar. E quando eu falo conectar aqui, eu estou falando também de conexão com o propósito. E aí eu volto naquele slide anterior, onde eu falo que os propósitos têm que estar alinhados. Então, outro ponto é a necessidade de conexão. E por último, para a gente fechar esse slide, é a necessidade de propósito. As pessoas precisam entender o porquê que elas estão fazendo as atividades. E aí muita gente fala assim, mas propósito é uma coisa enorme, propósito de vida. Não, propósito é o que está no seu dia a dia. Propósito é por que eu estou fazendo esse vídeo nesse momento. Propósito é o que você faz no dia a dia que te liga ao seu objetivo de vida. Você não consegue chegar no seu objetivo de vida de um dia para a noite. Você cumpre esse propósito de objetivo de vida todos os dias. São pequenas ações que te levam a grandes feitos. Então você cumpre o seu propósito todos os dias da sua vida. Não é algo grandioso. Propósito é uma coisa simples, é uma coisa que precisa ser cumprida todos os dias. Por que eu estou fazendo esse vídeo nesse momento? Porque eu tenho como propósito dividir o máximo de conhecimento que eu tenho com relação à liderança. Então eu tenho como propósito, eu tenho como objetivo dividir o máximo que eu puder a respeito de liderança. Então esse é o meu propósito. Então um líder, o terceiro passo é o líder ele precisa estabelecer ele precisa satisfazer e ajudar os seus subordinados a satisfazerem esses 4 pilares de vida. Porque se esses 4 pilares não estiverem satisfeitos, ninguém vai ser completamente pleno, ninguém vai ter uma vida plena e não vai ter engajamento com aquela empresa, com aquele time. Então o líder ele precisa definir objetivos pensando sempre em autonomia, competência, relacionamento e propósito. E isso, obviamente, gera satisfação, motivação, engajamento e, principalmente, o uso pleno de potencial. Isso aqui é o que os psicólogos chamam de flow, felicidade, bem-estar, florescimento. Não vou entrar nesse mérito aqui. Como eu comentei várias vezes, né, eu venho de finanças, então eu era muito focado em resultados de empresas, mas eu tenho pós-graduação em psicologia também.
Estudei Flow com o fundador desse conceito, Felicidade com o tal Ben Shahar, que também é um dos caras que mais especialistas no tema felicidade, né, da Harvard, Bem-Estar e Florescimento também com Martin Seligman. Então eu tenho aqui alguns estudos bem interessantes nesse sentido, mas satisfazendo esses 4 pilares, você vai deixar uma pessoa em um estado de bem-estar e ela vai se sentir engajada com o dia a dia. Qual que é o caminho para isso? Aí você deve, poxa, mas isso é um caminho longo, isso é um caminho que precisa de muito esforço. Eu dei um exemplo de uma pessoa que se dedicava 1 hora por semana para cada subordinado para poder gerar autoconhecimento e para poder conhecer melhor os membros da sua equipe, né? Então, qual que é o caminho para que isso aconteça, né? Primeiro ponto é a autoconsciência. Você, como líder, precisa incentivar as pessoas a se autoconhecerem. Então, autoconhecimento é tudo, porque você vai descobrir o porquê você está fazendo as coisas. O que te move efetivamente. Então, o primeiro ponto para você ser um bom líder, um líder reconhecido, é gerar autoconsciência, gerar autoconhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você incentivar a autenticidade. Não adianta nada você ter uma pessoa que é extremamente criativa, extremamente para frente, tem ideias mirabolantes, mas você simplesmente pede para ela entrar numa caixinha e não externalizar as ideias dela. Você está matando o que ela pode trazer de melhor para a sua equipe, que é justamente a diversidade. Então você tem que incentivar as pessoas a agirem com autenticidade, serem autênticas. E você, como líder, respeitar essa autenticidade das pessoas. E não só isso, fazer com que a sua equipe também respeite essa autenticidade. E fazer com que as pessoas atuem de forma natural. E isso vai trazer menos gasto de energia. E depois, obviamente, incentivar a coragem, porque quando você sabe o que você é e quando você é autêntico, você precisa... Quando você sabe o que você é, você precisa de coragem para ser autêntico, né? Porque quando a gente é autêntico, a gente compra algumas brigas ao longo da nossa vida, né? Então, coragem de ser quem você é e buscar os seus objetivos, ir atrás do seu propósito e realizar, de fato, o seu propósito. Então, esse é o caminho que um líder ele precisa buscar, ele precisa percorrer, e esse é o caminho que um líder precisa incentivar o seu time a buscar também. E com esse caminho, você vai ter metade do esforço e 2 vezes mais performance do que as pessoas comuns. Então você está tendo acesso aqui a um conhecimento que, se você colocar em prática isso, de fato você vai ter muito mais resultados de uma forma mais natural, de uma forma menos... com menos esforço, né? E aí eu trago muito do que é liderança nos meus cursos, mas tem uma frase do Colin Powell que eu gosto, que a liderança ela é a arte de alcançar mais resultados do que a ciência da administração diz que é possível. Olha que interessante, liderança é a arte de alcançar mais resultados do que a ciência da administração diz que é possível. E aí eu acrescento a minha frase, que é extrair o melhor de cada um, onde a soma de 1 mais 1 é igual a 3. Porque quando você extrai o melhor de cada um, de fato você cria um time de alta performance. E aí, por quase o último aqui, né, liderança, o Cortella tem uma frase também que ele fala que a liderança é a habilidade que a habilidade de liderar implica na capacidade de garantir que as potencialidades das pessoas sejam manifestadas na prática. E para que isso seja feito, o líder precisa conhecer muito bem os processos do seu departamento e precisa conhecer muito bem as potencialidades dos seus subordinados e fazer um link entre as duas coisas, satisfazendo os pilares que eu comentei, gerando autoconhecimento, autenticidade e incentivando as pessoas a terem coragem de ser o que de fato elas são. Então, assim você vai conseguir chegar nas potencialidades das pessoas e vai conseguir extrair o melhor de cada um. E eu trago outra frase do Simon Sinek também, que se as ações inspiram outros a sonhar mais, aprenderem mais e fazer mais e se tornarem mais, você é um líder.
Se você não faz as pessoas entregarem mais, se tornarem mais, fazer mais, sonhar mais, realizar mais, você não é um bom líder. Bom, eu queria ir fechando já com a conclusão desse tema, né? Só para a gente concluir. Então vamos lá, né? O primeiro, quais são os 8 passos, então, para a gente se tornar um líder valorizado pelas empresas, um líder que gera engajamento e que atinge resultados acima da média? Primeira coisa é entender o capital intelectual da sua equipe gerando inovação. Então, o que a sua equipe é capaz de fazer para gerar inovação, para gerar valor para a empresa? O que a sua equipe está fazendo para gerar diferenciação, para gerar um capital intangível? Segundo passo, conhecer profundamente os membros da equipe. O que move os membros da sua equipe? Quais são os propósitos de vida dos membros da sua equipe? O que os membros da sua equipe fazem todos os dias para alcançarem no final da vida deles? O que faz com que os membros da sua equipe acordem todos os dias para ir trabalhar? É questão de dinheiro? É para trocar de casa? É para pagar a educação dos filhos? O que move os membros da sua equipe? Depois que você entende o que move os membros da sua equipe, você alinha o propósito que eles têm de vida com o propósito e objetivos da empresa. E aí você cria valores, propósitos conectados. Eu chamo isso de simbiose. Você cria uma relação simbiótica dos membros da equipe com a empresa. E aí você consegue direcionar os objetivos do seu departamento, os objetivos profissionais, né, os objetivos que o seu departamento tem, de forma a satisfazer relacionamento, autonomia, competência e propósito de cada membro da sua equipe. Então, lembrando, relacionamento, se conectar com a empresa, se conectar com os outros, se conectar com outros times, outras equipes, outros departamentos. Autonomia, fazer o trabalho que ele precisa fazer todos os dias, sem ter que ficar reportando isso o tempo todo. Competência, usar as competências que ele tem no trabalho do dia a dia. E propósito, todos os dias fazer algo que deixa ele mais perto do objetivo de vida que ele tem. Então é basicamente isso. Aumentar o autoconhecimento dos colaboradores, porque sem autoconhecimento você não consegue tampouco se conhecer. Valorizar a autenticidade, isso é importante porque se a pessoa não for autêntica, você não vai gerar diversidade. Incentivar a coragem de ser autêntico, porque não adianta ter autoconhecimento, ser autêntico, mas não ter coragem. E aí você não expõe o seu ponto de vista numa reunião, você não expõe o seu pensamento, porque você não tem coragem. Então é incentivar a coragem de ser autêntico. E por último, sempre orientar pela entrega do melhor. Porque se você não orienta o seu time a entregar o melhor, você não está sendo um líder eficiente, você não está sendo um líder que é desejado pelas empresas, você não está sendo um líder competente na sua atividade, você não está fazendo bem o seu papel de líder. Então você só consegue ser um líder que tem a sua carreira alavancada, ser um líder desejado por grandes empresas, ser um líder 4.1 a partir do momento que você extrai o melhor de cada membro da sua equipe. Então esses são 8 passos para você ser um líder 4.1, são 8 passos para você ser um líder protagonista do futuro, para você reconhecer e extrair o que cada um tem da sua equipe, né? E esse é o jeito certo de se praticar liderança. É justamente entendendo o que cada um da sua equipe tem de melhor, extrair o que eles têm de melhor e alinhar os propósitos dos colaboradores, dos subordinados, com os propósitos e objetivos do seu time e da sua empresa. Então essa é a forma correta de fazer, lembrando que a forma errada é você cobrar por resultados e não dar nada em troca, e isso está cheio por aí. Então a partir do momento que você começar a fazer a forma correta de liderar, você vai se tornar um líder desejado por grandes empresas e vai se tornar um líder 4.1. Essa é a forma correta de exercer e praticar liderança. E aí eu deixo uma pergunta, né? O que você pode fazer, quais são os passos que você pode fazer a partir de amanhã
para você começar a trilhar o caminho de ser um líder desejado e de ser um líder 4.1? O que você vai fazer amanhã que você pode, para você chegar nesse caminho? Eu queria deixar aqui um último slide, que é um slide que gera muita motivação, que é um slide que você pode aplicar a partir de amanhã. É um slide que ele é feito para gerar motivação, que é um slide de matriz de desenvolvimento. Então é muito interessante esse slide, porque você pode fazer uma lista do que você faz bem e você gosta. Então você lista 3 coisas que você faz bem e você gosta, e essas coisas vão gerar motivação em você, porque elas satisfazem a sua competência, você gosta de fazer e você faz bem. Aí tem coisas que você faz bem e você não gosta. Existem 3 coisas que você faz e não gosta. Essas coisas a longo prazo, elas precisam ser delegadas. Mas lembre-se que você está na posição que você está hoje porque você faz bem essas coisas. Então você não pode delegar de uma hora para outra. Tem coisas que você não faz bem e você gosta. Essas são as coisas que você precisa aprender. Porque a partir do momento que você aprende isso, você vai satisfazer o pilar de competência e você gosta, isso te motiva. E tem coisas que você não faz bem e você não gosta. Essas você esquece porque você não foi contratado para isso e não é isso que vai fazer diferença na sua carreira. Essa matriz de desenvolvimento é uma coisa que você pode fazer amanhã para você e pedir para os seus subordinados fazerem também, porque fazendo essa matriz você vai começar a entender quais são as competências que eles têm e o que motiva os seus subordinados. Então essa matriz é uma matriz simples, uma matriz muito fácil de ser aplicada, e essa matriz vai te ajudar a começar a exercer o papel correto de liderança a partir de amanhã. É um pequeno passo para você ser um líder protagonista do futuro, ser um líder 4.1 e ser um líder desejado por grandes empresas. Bom, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu passei os 8 passos, são passos bastante profundos, não são passos que exigem muito trabalho, exige muita prática, mas liderança é isso, liderança é muito trabalho, liderança é prática, liderança não é teoria. E eu tenho certeza que se você fizer bem esses 8 passos, num curto período de tempo, você vai se tornar um líder mais apreciado pela sua equipe, vai se tornar um líder que tenha mais respeito pela sua equipe e, mais do que isso, vai se tornar um líder que vai conseguir extrair o que cada um tem de melhor, apresentar um resultado melhor para a sua empresa e se tornar um líder desejado por grandes empresas multinacionais ou nacionais. Bom, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua formação, não só profissional, como também pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas. Se você gosta do canal, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação para você receber um aviso quando a gente postar novos vídeos. E mais uma vez, eu agradeço pela sua atenção no vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo.